Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para quem não conhece, eu me chamo Camila e Everton é o meu esposo. Nós iniciamos esse canal para contar um pouco da nossa vida, nossa rotina e do que a gente passa. Nesse vídeo, como vocês viram no tema, falando sobre algumas situações que ocorreram com a gente, tanto no 2024 quanto no 2025, explicando o que aconteceu, algumas orientações médicas e a dificuldade, né, que é a realidade da vida que muita gente não passa. Então, eu tô iniciando aqui amanhã, tomando café, me preparando para ir para consulta de rotina, né? Porque vocês sabem que todo ser humano, periodicamente, uma vez no ano, tem que fazer seus exames de rotina. Principalmente nós, mulheres, que é muito mais detalhes que os homens, né? Então vamos lá para mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Se vocês têm gostado do nosso conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, que isso ajuda muito a gente, tá bom? E vamos para mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo eu vou contar rapidamente a experiência que eu tive em 2024 e 2025, que nós tivemos, né, eu e o Everton, que foi também um dos motivos que, do outro vídeo que eu comentei, que eu tento emagrecer e não consigo, essas lutas diárias que a gente passa no dia a dia. Em 2024, eu e Everton decidimos engravidar. Então foi em junho, chegou em setembro, quando a gente já tava de férias, a gente descobriu que tava grávida. Eita, fica quieto. Grávida de quantas semanas, gente? Então, dia 24 de... Foi dia 24? Isso, dia 24 de setembro. Fizemos a primeira ultra. Já dava pra ouvir um batimento bem lá longe. Aí o médico do dia falou assim, vamos repetir daqui a 2 semanas novamente, pra ver se tá certinho, que eu tô sentindo um batimento muito fraco. Daí, tudo bem. Falei com o meu ginecologista, com o meu obstetra. Ele falou, ó, segue normal, tal, enfim. Quando retornamos para Rio das Ostras, porque a gente tava em São Gonçalo, como eu já disse em outro vídeo, eu e o Everton morávamos em São Gonçalo, nos mudamos para Rio das Ostras e hoje já se mudamos para outra cidade também, que vai ser assunto de outro vídeo. Então, chegando em Rio das Ostras, eu senti um pouco de dor e fomos para a emergência. Chegando na emergência, fiz uma outra ultra, o médico passou outra ultra e ele pediu, ele olhou a ultra que eu tinha feito na hora, falou assim, você fez alguma outra anterior que já tinha embrião e batimento? Eu falei, sim. Aí eu mostrei a ele, infelizmente você perdeu. Nessas horas, o médico tem que ser, assim, acredito eu que direto, não iludir. Mas também pode ser um pouquinho, né, mais saliente. Mas como era médico de emergência, enfim. Aí ele explicou direitinho, ele falou, olha, não se preocupa, você vai sentir cólica, vai sentir dor. Aí virou pro meu esposo e falou, não saia igual um desesperado pela madrugada, dirigindo igual um desesperado para causar algum acidente, que isso é um processo normal do corpo.
Ele perguntou, você quer engravidar novamente? Eu falei sim. Aí ele falou, então eu oriento a esperar o corpo expelir, né? Retirar. Foi o que a gente fez. Ele falou assim, ó, então um período aí de 6 a 10 dias você vai passar por esse processo. Passou, se eu não me engano, em 5, 6 dias realmente. Foi. Eu estava em casa, senti dor, foi de madrugada. Graças a Deus, o Jefferson estava em casa, que às vezes ele trabalhava viajando. E é uma dor, gente, é doideira, tá? Eu não conseguia levantar, eu ficava só agachada. Aí eu fiquei no vaso e é uma dor. E daí teve uma hora que saiu. Eu me senti fraca, né? Porque a gente perde sangue, faz força, enfim. Fiquei ali me recuperando e tal. No outro dia eu já fui no médico, já fui na emergência novamente, porque pra saber, né, como é que tava e tudo mais. Aí foi eu e Everton. Chegando lá, o médico, graças a Deus eu conheci o médico que tava fazendo a ultra, né? Era até um domingo. Ele falou, olha, ainda tem algumas coisinhas aqui pra sair. Então você vai sentir dor, mas assim, realmente não tem mais o embrião, tá? Então, naquela hora que eu senti a dor e saiu, eu não sei o que foi que saiu, mas saiu uma coisinha assim, que meu esposo até viu, falou, não, saiu. E na segunda vez, aí eu fui, fiz a outra, ele falou que tinha coisa pra sair. Na segunda vez, eu tava sozinha em casa e eu já tava mais tranquila e tal. Aí meu esposo, eu vou lá que eu tenho uma reunião, eu não posso faltar essa reunião. E era uma reunião em Macaé. Ele trabalhava em Rio das Ostras, só que nesse dia a reunião era em Macaé. Então era mais longe. Ele falou, olha, qualquer coisa você me liga. Teve uma hora que eu levantei também, café era normal, sentei no sofá. Quando eu sentei no sofá, eu senti uma dor. E eu só liguei pra ele. Eu não sei nem como eu nem me lembro como eu liguei pra ele, porque eu senti muita dor. Eu liguei pra ele, o médico falou, olha, coloca água, liga o chuveiro quente, bota nas costas e você vai sentir menos dor. Foi o que eu fiz. Ele tá dando uma hora daqui pra ir, porque tá com trânsito e tudo mais, era tipo umas, sei lá. Não, isso foi de tarde, era umas 4 e pouca da tarde. Eu vou correr o máximo possível. Sendo que eu morava em apartamento, tinha vizinhos. Só que eu não tinha força pra levantar, não tinha força pra ir. E se eu ligasse pra minha vizinha, ela não ia ter como entrar, porque tava toda trancada. Então eu fiquei ali, debaixo do chuveiro, agachada, assim, agachada com a água quente nas costas. E olha, eu não gosto de tomar banho quente, mas era o que tava aliviando e eu consegui segurar até ele chegar. Quando ele chegou, eu tava jogada, literalmente, no chão do banheiro, do box. Ele me levantou, aí conseguiu me colocar sentado no vaso. Quando eu sentei no vaso, aí saiu. Aí foi a hora que eu falei, era pra ter feito sentado no vaso antes, só que eu tava desnorteada de tanta dor. Então, saiu. Daí, graças a Deus, eu não senti mais nada. Fiz outra ultra, vi que tava tudo certo, tudo direitinho. E isso foi em 2024. Aí de 2024 para 2025 eu falei, não, eu vou iniciar meu processo de emagrecimento, porque eu quero estar mais magra quando tentar de novo. Passei pelo processo de emagrecimento novamente. Chegou novamente em junho, ele falou, vamos tentar. A gente começou a tentar de novo. Quando a gente começou a tentar de novo, eu engravidei, eu acho que foi em agosto, final de agosto. Aí contei pra ele, eu acho que eu ainda tenho vídeo, vou colocar aqui. Chega aqui rapidinho. Sério? Que legal, meu amor. Como é que veio aqui? Esse aí é pra saber quantas semanas.
E esse ali é o dispositivo. Esse aí deu 3 semanas. Você comprou os dois? Uhum. Onde você botou aqui? Não, aqui. Mas tá fraquinho, né? Igual. Cadê a caixinha? Caixinha. Pra ver aqui. Não é 2 pauzinhos. Você não tá acreditando, não? Mas tá fraco. Você tá... Você tá gravando. Ele, pela primeira experiência, ficou tipo assim... Tá, vamos ver, né? E eu fiquei super esperançosa. Mas ele tava tipo... tá, vamos ver. Aí, isso foi em setembro, né? Perdão, isso foi em agosto. Aí, em setembro, a gente fez uma ultra. E não tava... Pela minha ansiedade, eu fiz uma ultra de 4 semanas. E não dá pra ver nada. E a médica me falou, por que você tá fazendo essa ultra agora? Eu falei, porque eu queria saber. Aí eu contei ele. Ela falou, não tem como ver nada. Tem como ver o saquinho gestacional. Foi o que ela viu. Aí, repeti de novo com 6 semanas. Quando foi com 6 semanas, eu fui ver. Não tinha nada ainda. Aí eu sei que eu fiz muita ultra. Transvaginal, na verdade, né? Aí eu fiz outra e tava lá o embrião. E aí eu fiquei feliz, tal, tudo mais. A gente tava de férias de novo, porque só tirava férias em setembro. Foi praticamente o mesmo período. Aí eu estava lá. A gente, na verdade, tinha descido pra visitar nossos familiares, que eu ainda tava morando em Rio das Ostras. E eu comecei a sentir cólica, dor. E a gente foi no Hospital Maternidade São Francisco, que é ali em Niterói. E aí fiz uma outra ultra. A ultra tinha o saquinho gestacional. Eu já tava... E o embrião. Eu já tava com, se eu não me engano, 7 semanas e 3 dias. 7 semanas e 3 dias. E, novamente, não tinha batimento. Novamente não, o outro tinha, mas era fraco. E dessa vez não tinha batimento. Ela falou, olha, nessa época, nessa etapa, já era pra ter batimento, ainda mais pela transvaginal. E aí veio o baque de novo, chorei muito, meu esposo, vamos embora e tal. Eu falei, não, é esquisito a gente falar pros nossos familiares, até porque na primeira vez a gente contou. Na segunda vez a gente não contou pra ninguém. Era só eu e eles que sabia. E uma amiga minha do trabalho. Então, a gente foi pra casa da minha mãe, contamos. Depois, no outro dia, foi na casa dos meus sogros, contamos. E voltei na minha ginecologista. Eu já tava com outra, ginecologista obstetra. No ano de 2024 tava com um. Como eu não senti muita firmeza, ele era um bom profissional, né? Mas eu não senti muita firmeza, eu procurei outra. Daí ela falou, olha, você realmente perdeu. Eu não indico você a aguardar pelo fato de você ter sentido muita dor. Então eu vou orientar você a fazer uma esteroscopia. Esteroscopia é como se fosse uma endoscopia, só que é por baixo, né? É esteroscopia, aí por vídeo o médico vai fazer a coletagem. Ele retira aquele saquinho gestacional e tudo mais. Que aí eu não preciso passar por isso. Aí eu comecei a pesquisar no YouTube. Tinha poucos vídeos falando sobre. Mas assim, a minha experiência, eu via comentários das pessoas falando que fizeram esse tipo de procedimento sem anestesia, tá? E sentiram muita dor. Eu fiz com anestesia. Então eu indico a você a fazer com anestesia. Eu fiz com o Dr. Adriano dos Santos, de Rio das Ostras. Excelente profissional. Ele explica tudo, ele meio que dá uma aula na consulta antes do procedimento. Ele faz o procedimento, te orienta tudo. Eu não senti dor pós, eu não senti, nada. O que me pegou foi, aí depois passou isso tudo, fiquei bem. Só que recentemente eu comecei a sentir muita coisa, fraqueza, sonolência,
queda de cabelo, muita queda de cabelo. Foi porque eu já tinha feito os exames e eu precisava de repor ferro, repor algumas vitaminas, porque por conta desse histórico de 2024, 2025, eu não segui. Por isso que no vídeo anterior eu falo, vá no médico, faça o exame para poder você se atualizar de como você está por dentro. Então, atualmente eu estou fazendo a reposição de algumas vitaminas, fazendo reposição e tomando alguns medicamentos para poder voltar a tentar de novo. E se você que também já passou por isso ou tem passado por isso, não desista, tá? Só realmente fique fazendo os exames de rotina, seguindo a saúde, a alimentação também, que pra mim é muito difícil, eu tô tentando. E é isso, essa foi nossa experiência. E por conta disso, eu meti a cara na comida, então engordei tudo de novo, que eu emagreci. E tô nesse processo novamente. E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode botar aí no comentário sua experiência, o que foi bom pra você. Coloca aí no comentário. Se você, homem, o pai que tá vendo isso, o vídeo de hoje, fique do lado. Foi fundamental o meu esposo estar do meu lado, assim, o tempo todo, porque a dor que passa é a gente. O homem meio que vê só. Eles sofrem também, obviamente eles sofrem, mas assim, a mulher, ela sofre tanto físico quanto psicológico. O homem tá acompanhando juntamente com a esposa nesse período, tanto a gestação que evoluiu, tanto a gestação que não evoluiu, tanto a tentativa, a todo tempo, tá? Porque é uma luta de duas pessoas, não é só de uma. E é pra se cuidar também, não é só a mulher que se cuida, é o homem também. E é isso, esse é o vídeo de hoje, espero ter ajudado alguém com essa minha experiência. Então, até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Tchau!